Oi pessoal, estamos quase finalizando o nosso curso SketchUp Paisagismo e nessa aula nós vamos aprender algumas dicas e truques para transformar o nosso modelo em 3D em planta baixa para ajudar na apresentação do projeto. Quando nós trabalhamos o nosso projeto em 3D, nós fizemos a adaptação de algumas imagens para transformar elas em blocos que parecessem um objeto em 3 dimensões, mas na verdade são objetos em 2 dimensões, como esses podocarpos aqui, como a parte dos gerânios aqui embaixo, como o bloco das roseiras que nós utilizamos aqui. Então, todos esses blocos são blocos de imagens em 2D. O que isso significa? Significa que quando eu utilizo eles em planta baixa, ó, eles não têm um dimensionamento em planta baixa de uma forma real, como tem os objetos em 3D, por exemplo. Aqui eu consigo visualizar perfeitamente, né, como que esses objetos se comportam, né, como essas plantas se comportam em planta baixa. No caso aqui das roseiras, no caso dos podocarpos, ó, eu não tenho isso. Ó. Aqui, por exemplo, ele quase que some. Então, agora nós vamos ver como fazer para adaptar esse modelo que a gente já criou para utilizar ele em planta baixa. Como eu criei esses blocos aqui para serem trabalhados em 3 dimensões, agora eu preciso substituí-los por blocos em 2 dimensões. Para isso, eu entro num novo arquivo do SketchUp e procuro uma imagem que seja uma imagem, por exemplo, dos podocarpos em planta baixa, em 2 dimensões. Essa pesquisa eu faço na internet mesmo. O que eu fiz aqui? Eu criei um bloco, até ó, eu vou entrar nesse bloco para vocês verem. Ele está em 2 dimensões, está em planta baixa. Na verdade, ela não é um bloco, né? Ele é um componente. E esse componente, ele vai me substituir aqueles componentes. Ó, aqui eu estou vendo de topo, mas se eu utilizar a vista em 3D, a gente vai ver que ele está em planta baixa. Eu não rotaciono esse componente, eu faço o mesmo processo que eu fiz de fazer o recorte aqui do lado, tá? Mas eu deixo ele em planta baixa na hora que eu crio esse componente. Então, esse componente vai substituir o componente em 3D que eu tenho aqui, né? Que eu tenho aqui no meu modelo, tá vendo? Então, nós fazemos o mesmo processo que nós fizemos para esse daqui em 3D, mas nós vamos fazer e deixar em 2 dimensões. A primeira coisa que eu faço, então, é desligar o layer, né, a camada desses blocos aqui. Então, eu tenho lá a minha camada podocarpo, por exemplo, tem que achar ela aqui, e desligo essa camada. Esses objetos em 3D vão sumir. O que mais que eu tenho dentro desse meu modelo que é em 2D? É o gerânio. Eu também tenho aqui nos gerânios objetos que na verdade só parecem em 3D. E outro que eu tenho aqui são as roseiras. Então eu desligo essa camada das roseiras também. Assim eu posso trabalhar com novos blocos sem deletar os primeiros. E é por isso que é importante a gente trabalhar com camadas. Nós vimos isso no começo desse curso. Por quê? Porque cada planta tem a sua camada e quando eu preciso desligar essas camadas para fazer a planta baixa, fica bem fácil, eu não perco nenhuma informação. Como vocês podem ver, eu apaguei os layers dos objetos que tinham só 2 dimensões, que eram feitos por imagem. Os objetos em 3D eu continuo deixando aqui, não apago, não desligo a camada deles, deixo eles aqui, tá? Por que eu fiz isso? Porque agora eu já tinha criado lá aqueles meus blocos em 2D, inseri ele aqui e criei um nome de vegetação planta, tá? Eu encontro ela aqui, eu ligo essa minha camada e como a gente pode observar aqui, ó, eu substituí, eu tenho agora essa sequência de podocarpos em 2 dimensões aqui no mesmo lugar onde eu tinha antes. O que aconteceu aqui nesse canteiro de gerânios que eu tinha aqui? Eu tive que colocar esses blocos, né, esses componentes aqui, um pouco acima da linha do meu canteiro, tá vendo? Deixa eu só posicionar um pouquinho melhor aqui. Ó, eu não tô colocando ele lá embaixo no solo, né, onde seria realmente o lugar dele. Se eu
trabalho em 3 dimensões, tudo bem, é assim que eu faço. Mas como eu aqui estou fazendo um ajuste para planta baixa, então aqui eu coloco esse bloco acima da linha do meu canteiro. Por quê? Porque se eu colocar lá embaixo, ele vai ficar cortado. Então, se eu colocar em cima, ó, ele vai ficar no lugar certo. Em planta baixa, ele vai me mostrar certinho a região que eu tenho e da forma como seria mesmo se eu visse em planta baixa, porque eu veria isso um pouco acima até, cobrindo um pouco essa minha linha do canteiro. Ó, a mesma coisa que eu simulei aqui, que foi um ajuste, acontece aqui quando eu tenho essa vegetação em 3 dimensões, tá vendo? Ó, em 3D ela já tá passando por cima desse canteiro. A mesma coisa eu fiz aqui nas roseiras, eu criei um bloco, ó, criei um novo componente e esse componente faz parte das minhas roseiras em planta baixa, tá? Ele substitui aquelas roseiras que eu tinha lá em 2 dimensões. E aí, quando eu faço isso, eu tenho uma planta baixa perfeitamente visível, né? Eu consigo visualizar muito melhor esse tipo de vegetação aqui, que não estava fácil de visualizar, e tenho uma planta completa. Quando eu trabalho em planta baixa, alguns objetos eles podem ser prejudiciais na hora de eu passar todas as informações que eu preciso. Por exemplo, nesse componente aqui, eu tenho esse guarda-sol que na verdade está mais atrapalhando do que ajudando na planta baixa. Por quê? Porque ele está mostrando ele está escondendo uma parte do deck aqui, na verdade. Então, o que eu faço? Eu entro aqui nesse componente, tá? Entro nele, peço para ele esconder esse guarda-sol, tá? Pode ver que eu entrei 2 vezes, agora eu selecionei somente o guarda-sol, ó, não está selecionado aqui a parte das mesas com as cadeiras. Entro aqui em editar e ocultar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ocultar essa parte que eu selecionei. Tem mais uma parte aqui, ó. Entro novamente, editar, ocultar. Aqui novamente, ó, editar, ocultar. Então, esses objetos eu deixo escondidos, né? Saio novamente aqui do meu componente, deixo eles escondidos, por quê? Porque eles ficam, a minha planta baixa ela fica melhor sem esse guarda-sol, porque eu consigo visualizar o deck agora. Para a gente finalizar essa aula, uma última informação que a gente pode colocar na planta é utilizar aqui esse ícone ABC, que nos traz umas tags, né, onde eu posso inserir aqui a informação. Por exemplo, eu coloco ela nesse componente e trago para cá. Aqui está escrito roseira planta. Por que que tá assim? Porque quando eu criei esse componente, eu dei esse nome para o componente. Então, se eu criar os componentes com os nomes que eu já quero corretos, então eu não tenho o trabalho de editar esses nomes aqui. Eu aqui quero que fique só roseira. Não quero que fique esse roseira planta, então eu edito esse nome e ele vai me mostrar aqui aonde que está essa roseira. A mesma coisa eu posso fazer nos outros componentes, né, com todas as plantas, com todas as indicações. Eu posso fazer todas essas indicações aqui no SketchUp mesmo. Nessa aula nós vimos como trabalhar com a planta baixa e como utilizar alguns recursos para que os nossos objetos que estavam em 3D agora fiquem em 2D. Também aprendemos como fazer a indicação das espécies vegetais utilizando os recursos do SketchUp. Nós estamos quase terminando nosso curso, temos ainda mais algumas aulas, treinem um pouquinho e eu espero vocês na próxima aula.